Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Bom, eu acredito que alguns de vocês talvez não aguentem mais ouvir falar do tal submarino que afundou e que implodiu e que acabou levando a vida de 5 pessoas. Mas não é sobre o submarino que eu vim falar, eu vim falar sobre os fantasmas do Titanic. Eu levantei essa curiosidade depois do que aconteceu, vi alguns vídeos sobre isso e também fiz umas pesquisas no Google. E achei que seria interessante compartilhar com vocês. Então eu fui lá ver os fantasmas do Titanic. Porém, são relatos, tá? Não tem nada assim que eu possa dizer pra vocês é verdade ou é mentira, enfim. É o que as pessoas contam. E as teorias também são o que as pessoas contam. E eu já peço para você colaborar aí, dizer se você acredita, se você não acredita, se você acha que o povo tá fantasiando demais, se é bem assim, se não é bem assim. Enfim, e se você conhece outras teorias e outros relatos de aparições dos fantasmas do Titanic, também já peço para você deixar aí nos comentários, que vai ser muito interessante a gente compartilhar este conhecimento. Então, bora pro vídeo. You should see me in a crowd. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E hoje eu vim falar sobre os fantasmas do Titanic. Levantei essa curiosidade depois do acontecido com o submarino. E eu descobri que existem muitas histórias e lendas sobre fantasmas do Titanic. Como ela é uma das tragédias mais conhecidas na história da humanidade, muitos acabam acreditando que os seus espíritos continuam vagando por aí, né, até mesmo por causa de metais, objetos que foram resgatados, né, algumas coisas que foram resgatadas, que foram parar em museus, enfim. Relembrando rapidamente que o Titanic afundou no dia 15 de abril de 1912, no qual 1.500 pessoas faleceram nessa tragédia. E há relatos de pessoas que viram ou sentiram a presença de fantasmas no navio após o acidente, né? Alguns acreditam que os espíritos das vítimas ainda vagam pela área onde o Titanic afundou, ou seja, até que eles estão debaixo d'água, esses espíritos. Eu fiquei bem curiosa com isso, né? Muitos dos relatos dos fantasmas são baseados em avistamentos ou experiências assustadoras que os sobreviventes tiveram durante ou após o naufrágio. Alguns desses relatos incluem a presença de fantasmas em corredores vazios do navio, sons inexplicáveis ou vozes que parecem vir de algum lugar ou de lugar nenhum, e a sensação de ser observado ou seguido o tempo todo por uma coisa invisível, né? Eles não sequer conseguem identificar. Em 2013 foi levantada a especulação de que uma foto do Titanic tirada pouco antes dele afundar possa ter captado a imagem de um fantasma ou de um espírito humano. Existem muitas explicações diferentes para essas histórias de fantasmas e assombrações, incluindo também crenças religiosas, traumas, né, passados, energias negativas que ficam no ambiente, né, e a ideia ruim que fica sobre o lugar que supostamente seria mal assombrado. Eu trouxe aqui alguns só dos casos, tá? E existe um casal espanhol que é sobrevivente do Titanic que contou vários detalhes dessa fatídica viagem inaugural. Esse casal viveu por muitos anos em Havana, em Cuba, durante décadas, e guardou alguns segredos e fantasmas do Titanic, detalhes do que aconteceu no suposto navio inafundável que tenta chegar a Nova York e custou a vida de centenas de pessoas. Julián Pagromanen e sua esposa Florentina Duran estavam nesse barco e tiveram contato com o jornalista, que lhe fez muitas perguntas sobre essa viagem para poder responder algum dos mistérios que o acercam há um século. Uma das lembranças do homem foi que a água negra gelada avançava e subia lentamente pelo barco, e ali percebi que não havia como voltar atrás,
Quando estava na altura dos pés, eu tentei por todos os meios me salvar. Esse é um relato bem, assim, ele sentiu isso na pele, né? Deve ter sido mesmo muito assustador. E a entrevista aconteceu em 1955, foi publicada na revista Boêmia. O encarregado de perguntar foi então o estudante de jornalismo Rodolfo Santovenia. Padró contou que durante essa viagem foram muitos os estresses que ele sofreu. Eles subiram no barco na França em 11 de abril de 1912 e em todos os lugares se dizia que era o navio mais seguro que existia. Isso se devia aos 16 compartimentos em que se dividia o casco. Todas as características de um barco salva-vidas gigante. As cabines eram de luxo, foram ocupadas por personalidades destacadas e conhecidas como o proprietário das lojas de departamento Macy & Company. No quarto dia de navegação, o clima estava muito bom. O dia estava claro, ensolarado, estava muito frio no convés e o mar estava calmo, todo mundo estava feliz e ninguém imaginava que uma tragédia dessas estava por vir. No jantar daquela noite, muitos se reuniram para fumar e jogar xadrez ou cartas. Foi para a cama e, meio sonolento, ouviu uma batida, mas não deu muita importância, voltou a dormir. E isso aconteceu muito mais, sabe? Muitos não perceberam mesmo que houve a colisão, né? Tal colisão, né? Muitos acharam que era alguma coisa qualquer, né? E além disso, a noite estava muito bonita. Ninguém imaginaria que um iceberg teria feito um buraco de 150 metros, né? Disse ele durante essa entrevista. Então você imagina que o impacto não foi tão assustador porque as pessoas mal perceberam o que tinha acontecido. E a história continua quando um de seus parceiros de jogo bateu a porta de sua cabine e o alertou para o perigo. Eles correram para um convés onde muitos passageiros já estavam tentando encontrar respostas. Um oficial disse-lhes que era um problema menor, mas a água não parava de entrar. Depois de um tempo foi dado a ordem de subir mulheres e crianças nos botes e os homens vestirem os coletes salva-vidas. Alguns riram, outros choraram. E houve aqueles que se recusaram a usar o colete, né? Eles não estavam muito que acreditando no que estava acontecendo, né? E muitas senhoras também não subiram nos botes. O resgate foi muito lenta e a confusão era cada vez maior. Eu não ouvi os músicos em nenhum momento, disse ele, né? Perdoe-me quem disse o contrário. Os segundos pareciam séculos e a água não parava e não havia mais botes disponíveis. Alguns homens pularam no vazio, outros não se decidiam. Então ele disse que caiu em um dos botes que estava sendo arriado, onde quase todos eram tripulantes. Os tripulantes estavam abandonando a embarcação. Afastaram-se rápido do Titanic, que parecia uma baleia a ponto de afundar. E como submergia lentamente, mas depois cada vez mais depressa, as luzes se apagaram e as caldeiras explodiram. Havia muita gente gritando, um redemoinho na água e de repente escuridão. O navio havia afundado em 1 hora. Passamos a noite no bote até que topamos com o navio Carpathia. Chegamos em Nova York na quinta-feira à noite. Nunca esquecerei as pessoas esperando no cais, famílias de sobreviventes e desaparecidos. Gente, que coisa triste. Em 1985, o Titanic foi localizado no fundo do mar a 3.800 metros do Atlântico Norte, 900 quilômetros ao sul de St. John's, em Terra Nova, Canadá. Foram realizadas 3 expedições submarinas para capturar restos valiosos, incluindo um carregamento de diamantes. Existem muitas teorias sobre o naufrágio do Titanic. Uma das teorias mais perturbadoras lança dúvidas sobre o naufrágio do navio e o desaparecimento de centenas de seus desaparecimentos. E já roda até pelo TikTok um vídeo intitulado The Deep Dive, que afirma que o Titanic nunca afundou de verdade, que ele foi trocado por outro transatlântico, o Olympic. Gente, eu não acredito nessa teoria. Desculpa, mas o povo gosta de inventar umas teorias nada a ver. O vídeo faz alusão à teoria de que a empresa construiu o transatlântico
afundou deliberadamente o Olympic, outro navio de outras de sua frota, como parte de uma fraude de seguros. Mesmo assim, eu não acredito nessa troca de navios. Há também uma teoria, gente, essa teoria achei bem maluca, tá? Mas vocês dizem pra mim se vocês concordam ou discordam. Há também uma teoria de maluca de que Jack, um dos personagens do filme, ele era um fantasma também, na cena da famosa porta, né? Uma das histórias mais famosas de fantasma do então Titanic, então já seria uma coisa que não era real, né? Já é uma teoria sobre o filme, né? Então ele já estaria morto quando a Rose foi com ele até aquela porta aquela porta que eles acharam, onde ela ficou abrigada, e que ele já estava morto, que tudo foi a imaginação dela de que ele estava por ali. Então, assim, em algum momento do filme o Jack morreu e ou foi uma alucinação da Rose ou foi o próprio fantasma dele que estava ali, por isso que ele não ficou na porta, porque há muitas teorias de que ele caberia na porta. Inclusive, gente, eu vi esse filme no cinema, tinha 14 anos e eu saí de lá muito brava, porque eu falava, meu, ele cabia naquela porta sim. Mas, gente, também tinha um passageiro que se chamava Jack, e ele era Jack Taylor Jr., que estava a bordo do navio com seus pais. Jack sobreviveu ao naufrágio, mas seus pais morreram. E após o acidente, Jack relatou ter visto seu pai em um sonho, usando o mesmo terno que usava na noite do naufrágio. Mais tarde na vida, Jack contou uma história assustadora sobre o assombramento de seu quarto no navio. Ele disse que numa noite, enquanto dormia, ele foi acordado pelo som de alguém entrando no seu quarto. Quando olhou ao seu redor, Jack viu um homem desconhecido, usando o mesmo terno que seu pai usava em seu sonho. Gente, esse Jack não é o Jack do filme, é um Jack passageiro real do Titanic, né? E esse homem, né, que estava parado lá no quarto, olhando para ele, que estava usando a roupa de seu pai, ele desapareceu quando ele tentou se aproximar dele, né? E Jack acreditava que o homem era um fantasma e que a aparição de seu pai tentando se comunicar com ele. Ele ficou tão perturbado com a experiência que nunca mais voltou ao mar novamente. Gente, realmente é para ter muito trauma do mar, né? Você passar ser sobrevivente do Titanic, né? E essa história, gente, ela é contada hoje em dia e é um exemplo de lendas, de histórias que surgiram ao longo dos anos sobre o Titanic e em seus fantasmas, pelos próprios traumas das pessoas, né? Porque os sobreviventes carregaram traumas, né? Elas viveram aquilo e foi muito intenso. Essa teoria eu achei a mais interessante, foi a que mais me chamou a atenção. Existe uma lenda urbana do fantasma do capitão do Titanic, que seria Edward John Smith, que ainda seria visto na residência em que ele viveu em Hampshire, Inglaterra. A casa em questão é atualmente sede da Universidade de... Gente, que nome difícil, vou deixar o nome aí, tá? E é conhecida como The Anchorage. A lenda conta que o fantasma do Capitão Smith ainda assombra sua casa e que sua presença é vista em vários quartos da residência. Muitas pessoas relatam ouvir passos na escada, portas se abrindo e fechando, até mesmo a aparição de uma figura vestida com roupas de capitão. Uma coisa que me impressionou nesse capitão é que ele realmente se parece muito com o capitão do filme. Inclusive, há pessoas que contam que ele fez do jeito que está no filme, que ele se recusou de sair, né, do navio quando ele começou a afundar e foi até lá. E toda aquela cena que o vidro bate, quebra, ele tá lá segurando o leme, enfim. Era a última viagem dele, ele iria se aposentar. Depois dessa viagem, ele queria fechar com chave de ouro a sua carreira, só que ele não suportou a ideia de tantas pessoas morrerem e ele não poder fazer nada, porque não tinha botes para todas as pessoas, né?
E o que me intriga é que ele morreu ali no navio, mas, né, se essa história for verdade, ele foi para a casa dele depois de morto e o espírito dele perambula na casa dele até os dias de hoje. Isso eu achei muito bizarro, porque, ao meu entendimento, não entendo nada disso, mas é uma teoria que eu crio, que geralmente as pessoas que não conseguem fazer a passagem, elas ficam presas a esse plano, geralmente no lugar em que morreram, né? Então elas não conseguem nem ir pro além e nem ficar, então elas ficam apegadas a alguma coisa. Quem entende mais de espiritismo pode me falar aí nos comentários, né? Então a pessoa ela fica presa, por isso que muitas vezes objetos de pessoas que faleceram podem estar mal assombrados, enfim. Mas me intriga o fato de que ele não está no fundo do mar, e sim na sua própria residência, talvez porque ele morreu tendo em mente que ele estava indo para casa e que aquela seria a sua última viagem, né? Então, talvez ele tenha ficado muito apegado à sua casa, à sua residência, enfim. Mas eu vi relatos muito interessantes sobre esse capitão. Foi o que mais me chamou a atenção e, de certa forma, eu acredito que eu vi várias histórias mesmo aqui pelo YouTube, pelo Google, né, de relatos muito intrigantes, né? E existe um espelho que pertencia a esse capitão, Edward John Smith, que muitas pessoas relatam ter visto o seu rosto naquele espelho, e essa penteadeira chegou a ser vendida, foi leiloada, enfim, né? E a lembrança histórica foi deixada na penteadeira do capitão em sua casa na Inglaterra, quando a embarcação malfadada embarcou em sua viagem. Através de suas empregadas, acabou ficando com esse espelho como parte do salário que ele devia a ela. E parece que ela via a imagem dele nesse espelho, né? E esse espelho teria adquirido vida própria e a imagem frequentemente aparecia lá. Ela, né, a suposta empregada dele, sempre ela dizendo, né? Ela disse assim: ela sempre me assustou quando disse, às vezes, que ela ainda podia ver o rosto do Capitão Smith no aniversário de quando o Titanic foi afundado, disse Hilda, né, que ela escreveu uma carta sobre esses acontecimentos. E a última vez que o Capitão John viu o seu próprio rosto, né, na sua barba, antes de sair da sua casa para o Titanic, foi provavelmente nesse espelho. Então esse espelho, então eu fico encafifada, ele está assombrando o espelho ou a casa dele? Porque parece que o espelho não está mais na casa dele, mas as pessoas veem ele na casa dele e veem ele no espelho. Eu acho isso muito bizarro. Mesmo com os pés firmes na terra e ao sol de uma tarde clara, há algo sobrenatural no reflexo do espelho. Gente, esse relato é o que mais me impressiona. Me impressiona de várias formas, porque eu fico pensando, como que é possível, se isso for real, como que é possível ele estar lá, né? Como, né? Eu fico assim, tá. Então, assim, são muitos relatos. Alguns desses objetos foram parar em museus e as pessoas dizem que somente um lugar onde estão alguns desses objetos recuperados é que tem esse clima estranho, e que no resto do museu, até mesmo no ambiente, não teria esse clima estranho. Gente, até porque o próprio James Cameron, que dirigiu o filme do Titanic, também já fez uma expedição de submarino lá e nada de ruim ocorreu a ele. O problema desse submarino foi o próprio submarino. Enfim, né, foram uma sucessão de erros. Nesse caso, não acredito na maldição do Titanic. Mas que tem coisa estranha nessa história, tem. Então, é isso, eu vim trazer essas teorias. Se vocês conhecem mais teorias sobre o Titanic, por favor, deixa nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já assistiu até aqui, então já curte. Se você ainda não é inscrito, então tá esperando que já se inscreva, já compartilha. E compartilha com quem esteja interessado nesse assunto. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!